Olá pessoal, tudo bem? Em primeiro lugar, um oi para todo mundo, bem-vindos. Quem está falando aqui é Sônia Boixaça Lima da Cartomancia de Zero da Estrela. E eu fiquei de ensinar para vocês um método muito simples de trabalhar com baralho comum. Depois eu vou fazer umas experiências com outros baralhos, porque não é a minha prática. Eu não costumo fazer isso com outros oráculos, mas é possível. Eu não sei se eu já comentei com vocês, mas eu abro os meus jogos, para os atendimentos com clientes, sempre primeiro com baralho comum, com jogo sem pergunta, porque eu acho que é interessante não apenas para mim, como também para o consulente. É sempre uma surpresa, tem uma narrativa diferente. Eu costumo dizer, inclusive, que é como se a gente tirasse uma fotografia e pegasse o negativo. Outro dia até me dei conta, eu falei, gente, não existe mais isso, né? Porque tudo é digital, mas quem procurar nas coisas lá da vovó, da mamãe, do papai, vai achar um negativo. A gente pega, fica olhando para identificar, né? Quem está naquela foto, onde foi tirada. E eu acho, quando a gente abre um jogo com baralho comum, sem perguntas, a gente tem uma descoberta quase que em conjunto, e é um jogo muito revelador. E a linguagem do baralho comum é uma linguagem muito objetiva, não tem imagens, não tem rodeio, né? As cartas simplesmente falam. Um as de espadas, quando cai na mesa, a gente não tem muito o que ponderar dentro do sistema de cartomancia que eu uso. Existem inúmeras formas de interpretação. Por isso que as pessoas às vezes se confundem um pouco, compram um livro e acham, puxa, mas deve ter alguma coisa errada, porque eu comprei o livro do fulano e estava escrito isso, e aí agora eu comprei o livro de não sei quem e está escrito aquilo. São sistemas de cartomancia diferentes, vindos de lugares diferentes, países diferentes, com algumas variações e muitas coisas parecidas. Quando a gente pega a cartomancia agora, né, contemporânea, a gente vê que as coisas foram se misturando, foram se mesclando e acabam ficando um pouquinho parecidas. Mas o que eu queria mostrar para vocês hoje, deixa eu só pegar uma cartinha de espadas. Tá aqui. Uma forma muito simples de trabalhar com o baralho comum, é bom para quando a gente quer começar a iniciar nos estudos da cartomancia, quer fazer um pequeno treino, né, vamos dizer assim, quer criar uma intimidade com as cartas, que eu acho que também passa por aí, né? Os oráculos, eles caem na nossa mão e a gente precisa ter uma intimidade, a gente precisa ter uma conversa, né, de ordem pessoal com as cartas primeiro, para depois partir para o exercício com outras pessoas. Mas um baralho comum são 4 naipes com cores, né, vermelhas e pretas. E eu não vou nem entrar no detalhe dos naipes, porque também é outra questão. Os naipes, para cada ponto de origem, eles têm uma definição diferente, então a forma que eu uso não adianta colocar para vocês aqui, porque não vai ser útil para aquilo que a gente vai fazer. Mas assim, de regra geral, na cartomancia e na cartomancia que eu pratico, as cartas vermelhas são boas e as cartas pretas são desafiadoras, né? As cartas de pau são desafiadoras no sentido do esforço, do exercício, e as cartas de espadas são desafiadoras no sentido do karma. Mas não tem nada ruim nem nada bom, porque a vida é essa mistura, esse mix, né, de experiências amorosas, de perdas, para que a gente possa valorizar sentimentos, de conquistas financeiras que vêm ou por acaso, muito raramente. Geralmente elas vêm frutos de um esforço intelectual, um esforço físico, nossa labuta diária, né? Sai de casa e vai conversar com as pessoas e vai pegar um ônibus. Então, falar que uma carta de espadas é ruim é complicado, porque ela não necessariamente ela é negativa, né? Ela traz esse aspecto da dor e do aprendizado que todo karma karma difícil, porque também tem um karma bom, né? Mas assim, é para vocês terem uma noção do que a gente vai fazer agora. A gente vai considerar que as cartas vermelhas são positivas, dão respostas positivas, e as cartas pretas vão trazer algum tipo de desafio pra gente, tá?
O que a gente vai fazer aqui é aprender a fazer um corte rápido nas cartas. Então, a gente pega, embaralha, ou a gente pensa alguma coisa, digamos que eu esteja jogando para mim. Eu tenho um objetivo a alcançar, eu tenho uma tarefa a cumprir, e eu quero saber se eu vou conseguir, se eu vou ter êxito naquilo, como é que vai ser, afinal de contas, qual vai ser o resultado daquele meu desejo. Digamos que o meu desejo seja fazer uma viagem no final desse ano, tá? Esquece a pandemia, porque a gente está fazendo apenas uma brincadeira, eu não vou viajar, não estou com esse interesse, mas digamos que fosse. Mas vamos colocar hipoteticamente, né? Quem sabe? Isso aí não vira uma realidade, a gente não faz. Tudo isso muda, esse cenário todo muda. Mas vamos pensar. A gente vai embaralhar. Digamos que vocês estivessem jogando para um amigo, né? Ou para uma pessoa da família. Chegou, eu quero fazer uma viagem no final do ano. E será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Eu vou lá, vou pegar meu baralho e vamos ver. Então, embaralhou. Sempre que a gente vai fazer um jogo, a nossa mente tem que estar bastante focada na nossa pergunta. A nossa pergunta tem que ser simples e clara. Então, vou conseguir alcançar esse objetivo, que é fazer a minha viagem no final do ano? Então, eu embaralhei. Eu não tenho como filmar isso para vocês, mas a gente vai fazer um corte mais ou menos aqui no meio do baralho. Eu vou virar essa parte aqui para mim. Isso. E essa parte de baixo, porque aqui tá a parte de cima, né? Eu viro a parte de baixo, tá? Bom. Então, aqui na parte de cima, eu tenho uma resposta, que é o meu sim ou não. E como saiu uma carta preta, eu vou considerar que eu vou ter alguma dificuldade, algum nível de dificuldade para realizar o meu objetivo. Dependendo da carta que sair do outro lado, eu vou conseguir perceber se esse desafio, esse problema, essa dificuldade, ela é muito grande, ela é possível de ser superada ou não, tá? Então, aqui a gente tem uma dificuldade. E aqui a gente tem as circunstâncias que envolvem essa questão, tá? Que é uma carta vermelha, um 5 de copas. A gente pode simplesmente considerar que, apesar da gente ter alguma dificuldade, que pode ser um atraso, pode ser um adiamento, pode ser que eu demore um pouco para realizar esses meus objetivos. O meu objetivo principal, que é fazer uma viagem, eu poderia parar simplesmente nisso aqui e dizer que, apesar dessas dificuldades, a gente tem circunstâncias favoráveis. Como a gente está vendo um naipe de copas aqui, muito provavelmente essas circunstâncias que são favoráveis para que, apesar do atraso, eu consiga realizar, ela vem de questões afetivas. Se a gente estivesse ampliando o olhar para esse jogo, a gente poderia pensar o seguinte, que muito provavelmente as dificuldades que eu vou ter são dificuldades ligadas ao meu trabalho, algum projeto de trabalho que não está concluído, que vai passar por um atraso, então vai me fazer estender o tempo da viagem, ou seja, adiar o tempo da viagem um pouco mais. Eu ia viajar em dezembro, não vou conseguir concluir alguma coisa, então eu vou deixar isso para janeiro, fevereiro do outro ano, tá? Porque a gente está com o naipe de paus, e o naipe de paus tem esse aspecto muito ligado ao trabalho, aos afazeres, às tarefas, a um processo de crescimento, tudo aquilo que eu preciso me empenhar muito para fazer. Então, talvez eu tenha que me esforçar em alguma coisa, eu tenha algum projeto em andamento, e esse projeto me dificulta que eu consiga deslanchar nas coisas que eu quero fazer, que é a tal da viagem. E as circunstâncias que cercam isso, apesar dessa dificuldade, elas são favoráveis. E elas estão ligadas a um naipe de copas, o que me faz pensar que o que existe de favorável aqui são, em primeiro lugar, são as questões afetivas ou emocionais que contribuem para que eu não me desanime apesar das dificuldades, ou que eu possa contar com a colaboração de pessoas da família.
porque é um naipe também, no meu sistema de leitura, muito ligado à família, às pessoas que nos querem bem, as pessoas que são próximos de nós e que vêm nos ajudar. É uma carta bastante feminina, então pode ser que eu conte com a ajuda de alguma amiga ou de alguma das mulheres da família que vão falar para mim, não, vamos dividir essa tarefa que assim você consegue realizar. Então, apesar do atraso, da dificuldade, né, de um atraso, de um impedimento qualquer, que não chega a ser exatamente um impedimento, mas uma dificuldade, um desafio, vamos dizer assim, do tempo, eu vou conseguir. Então a gente poderia ficar tranquilo, porque olha, dá para eu planejar minha viagem, mas eu não posso ser tão objetivo em relação à data, porque de repente eu vou ter que lidar com algum desafio profissional, alguma coisa de última hora, ou eu não concluo uma tarefa e eu preciso então deixar os meus sonhos de viajar no final do ano um pouco mais para frente. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenham curtido e que tenham absorvido a ideia. Eu vou fazer um outro jogo com outras cartas, né, de repente, mas vocês já sabendo, ouvindo esse primeiro vídeo, vocês já vão ter uma noção. E aí o segundo fica só como um exemplo de uma resposta bem negativa e o outro de uma resposta bem favorável. E aí, se vocês fizerem os exercícios aí a partir desse vídeo, vocês coloquem aí nos comentários como é que foi o resultado disso, se vocês se sentiram seguros, se vocês curtiram. E sempre pensando o seguinte, a gente pode ficar só atento à cor do naipe, já daria pra gente saber um sim ou não, e se o que vem do ponto de vista das circunstâncias que cercam isso aqui, se é positivo, né? São fatores positivos, se forem cartas vermelhas, ou negativos, o que dificulta mais ainda. E a gente pode também, futuramente, quando vocês estiverem envolvidos na cartomancia, a gente estende isso para interpretações muito mais amplas, né? A cartomancia ela sempre nos ajuda e nos conduz a olhares muito largos na linha do horizonte do nosso consulente. Então, sempre é possível a gente olhar mais longe, apreciar, né, mais longe. Imagina se isso fosse um jogo de verdade, quantas conversas não dariam a partir daí. Não é? Sendo um 8 de paus, a pessoa deve estar com a cabeça muito voltada para problemas de trabalho. E talvez ela esteja já num ponto, vamos dizer assim, de responsabilidade profissional, que as pessoas recorrem a ela para pedir auxílio. Então é aquela pessoa que acaba colocando alguma coisa a mais no pacote, porque é responsável, porque tem muita tarefa para fazer e não consegue ficar com a mesa de trabalho vazia. Um 8 de paus me dá sempre aquela sensação da mesa com muitos papéis, sabe? E a pessoa tendo que ficar ali se desdobrando em afazeres. E a gente pode dar um toque na pessoa. Se você continuar assim, isso gera um atraso no final do ano. E talvez você não dê conta. Então, se você tem esse objetivo, e é isso que eu acho legal na cartomancia, não é simplesmente o sim ou não, mas todas as possibilidades, né, que a gente tem para refletir sobre aquilo. E se a pessoa se dá conta, ela fala, opa, peraí, deixa eu me organizar melhor profissionalmente e em termos de tarefa, em termos de organização das minhas metas, para que no final do ano eu tenha esse espaço. Porque uma coisa é falar que eu desejo viajar no final do ano, a outra coisa é eu me organizar para que isso aconteça. A gente às vezes tem desejos, mas tem um sabotador interno que não nos permite avançar. Então, a cartomancia, ela nos permite olhar para longe. E você veja, se tem um 5 de copas ali, talvez aquilo não seja só importante, a viagem não seja apenas importante para mim, né? Ou, no caso, entre aspas, né? Porque eu coloquei como uma hipótese. Mas digamos que fosse o nosso consulente. Talvez aquela viagem fosse importante para uma filha que iria junto, ou para uma namorada, ou para uma amiga. E aí imagina, na hora você não frustra apenas você, mas frustra quem também tem uma expectativa. Então, é sempre legal a gente, quando abre as nossas cartas, sempre olhar mais longe, sempre
há alguma coisa nova a aprender, sempre alguma coisa para enriquecer a leitura. A gente não pode, nós somos aquela pedra que rola, podemos nunca ficar parados, porque sempre temos alguma coisa a aprender, e é isso que faz o nosso ofício como cartomante ser tão rico e tão interessante. Bom, espero que eu tenha sido objetiva, eu nunca consigo ser objetiva, mas que vocês tenham conseguido compreender, tá bom? Então, beijo para todos, fiquem com Deus, e essas cartas são lindas, lindas. Depois eu vou colocar o nome do deck para vocês saberem qual é, tá bom? Beijo grande, tchau!